Nova Vida em sua casa, um programa da Igreja de Nova Vida em Piedade. Venha nos fazer uma visita. Esperamos por você. Avenida Dom Helder Câmara, 9247, em Piedade. Reuniões, terças e quintas, às 19h30. Domingos, às 8, 10h30 e 18h. We love you. Yes, we love you. Oh, we love you. Yes, we love you. Olá, um prazer mais uma vez estar com você nesse domingo. Então eu quero lhe convidar, venha conosco, ouça a palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Deixa eu ler para você Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 1. Diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Essa é uma história muito conhecida por nós, que fala de uma cidade que foi cercada, que foi sitiada, e então os inimigos da cidade de Samaria, eles impediam que os alimentos chegassem até a cidade. Eles, antes de chegar, eles já barravam ali, enfraquecendo a cidade. Todo tipo de suprimento que era importante para os moradores da cidade, o exército inimigo do lado de fora não permitia que entrasse. Aí você imagina a situação que foi se desenrolando dentro daquela cidade. A coisa chegou a um ponto crítico, mas muito crítico mesmo, no que diz respeito à fome dentro da cidade de Samaria. É um texto que a gente conhece muito bem. E a providência que Deus tem para o seu povo que está ali sitiado, cercado, oprimido, é que o profeta do Senhor, o profeta Eliseu, ele está lá dentro da cidade. Na mesma cidade que está havendo fome, na cidade que está havendo o cerco, oprimida por inimigos, há ali um profeta de Deus. E o profeta de Deus para a cidade de Samaria, ele traz uma boa notícia. Como são bem-vindas as boas notícias, não é verdade? Às vezes são raras. Conversei recentemente com uma pessoa falando sobre boas notícias. Ela disse: pastor, tem muito tempo que eu não ouço uma boa notícia. Mas quando uma boa notícia chega, é tão bom, nós ficamos tão animados. E é o que acontece aqui nesse texto. Quando uma boa notícia chega, a gente fica feliz. Às vezes é notícia que chega em relação a uma enfermidade. A boa notícia de que ela foi extinguida, a cura chegou. Que boa notícia, traz alegria. É a notícia de uma porta de emprego que se abriu, tão necessária, tão esperada. E de repente Deus ajuda, Deus abre a porta e o telefonema chega, o telegrama chega em casa. Alguém vem nos relatar e aquela angústia dá lugar a uma alegria imensa por causa da boa notícia que nós recebemos. É a boa notícia que os pais podem ter a respeito de um filho que venceu algum tipo de desafio, que regressou para casa. Notícias como essa não têm preço, são maravilhosas. É a possibilidade do pagamento de uma dívida. Poucas coisas deixam as pessoas tão aliviadas como pagar as suas dívidas. E quando essa possibilidade acena para nós, é uma notícia tão boa que nos faz respirar fundo e nos enche de alegria.
Boas notícias são sempre muito bem-vindas. E é isso que está acontecendo então aqui, no texto que você leu comigo. Uma cidade cercada, uma cidade oprimida, a fome já estava nas raias do canibalismo dentro daquela cidade. E de repente uma boa notícia. A notícia do profeta. É interessante que a notícia que o profeta de Deus dá não é uma notícia que vem com respaldos. O profeta Eliseu não ouviu dizer que os inimigos que cercavam Samaria estavam desistindo, estavam indo embora. Então o profeta faz uma previsão de que as coisas vão mudar. Não havia nenhuma sinalização disso. Os inimigos não estavam pensando em desistir do intento deles. E aí o profeta então diria alguma coisa baseado nos comentários a respeito da possível desistência da tomada da cidade pelo povo inimigo. Não havia indícios, não havia nenhum tipo de sinal de que o inimigo desistiria, de que a cidade estaria liberada. Não havia nenhum tipo de possibilidade para que isso acontecesse. E em meio a essas impossibilidades, em meio a um quadro que se estendia e não havia nenhum relato, nenhuma novidade que mudasse o panorama daquela opressão ali do rei inimigo, o profeta ele abre a sua boca para dar uma boa notícia. Mas como já disse, não é uma boa notícia parecida com a nossa. A nossa boa notícia ela só chega quando o galo canta, quando a gente ouve o comentário, quando algum amigo nos telefonou dizendo a respeito de algo. Então nós estamos embasados em algumas coisas para dar a boa notícia para quem quer que seja. O profeta Eliseu dá a boa notícia profeticamente. Não existe evidências. Ele simplesmente diz, é claro que nós cremos, inspirado por Deus, autorizado pelo Senhor, ele vai dizer: essa tragédia que se estende já há tanto tempo, amanhã, daqui a 24 horas, foi o que você leu comigo aqui no texto, diz, amanhã, a estas horas mais ou menos, o que hoje é uma fortuna, seria um pratinho de farinha, hoje nessa cidade é uma fortuna, porque ninguém tem nada, estão morrendo de fome, amanhã estará quase de graça na porta da cidade. Ou seja, no meio daquele caos, surge uma voz, e uma voz especial, uma voz que não é matemática, que não é cartesiana, que não é lógica, é uma voz profética, é uma voz que determina uma mudança em o nome do Senhor. É uma voz de confiança, é uma voz que declara também a vontade de Deus sobre a vida daquela cidade. E aconteceu exatamente o que foi profetizado pelo profeta Eliseu. 24 horas depois daquela palavra, lá estava todo o mantimento que aquela cidade necessitava para voltar à normalidade da sua vida. É muito importante que você saiba e creia que uma palavra de Deus muda tudo, muda todas as coisas. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, não importa se não há sinais de mudança. Uma palavra de Deus muda todas as coisas. Faz o impossível deixar de ser impossível. Uma palavra de Deus. E quando você me ouve dizer essa boa notícia, essa coisa maravilhosa de que uma palavra de Deus pode mudar todas as coisas, pode mudar a sorte de um casamento, pode mudar a sorte de uma família, pode mudar a guerra instaurada dentro de uma casa entre pais e filhos, pode mudar o diagnóstico de um exame que foi feito. Uma palavra de Deus pode mudar a sorte financeira, profissional de uma pessoa. Não se espante, porque nós, quando estamos falando a respeito do que uma palavra de Deus é capaz de fazer, não há limites. E nós vamos assim tocando, abrangendo aquelas coisas que nos são mais essenciais e vividas por nós no nosso dia a dia, nossa família, nossa saúde, nossa vida profissional.
Essas coisas estão sempre em voga porque são as que nós estamos constantemente lidando com elas. E eu repito, uma única palavra de Deus pode mudar todas essas coisas. Quando você me ouve dizer isso, talvez você pergunte, pastor, mas o que eu preciso fazer para ouvir então essa palavra de Deus? O que eu preciso fazer para que Ele libere uma palavra definitiva sobre a minha vida que mude as coisas que estão acontecendo? Não é uma resposta difícil de dar, mas é necessário que você abra o coração, a mente, para crer nisso. Não há nada que você possa fazer. Você quer ofender a Deus? Pense que com um dinheiro, uma oferta, você pode torcer o braço dele. Isso, queridos, é vergonhoso e infelizmente bastante comum na nossa cultura evangélica brasileira. Pessoas que estão ouvindo propostas de que em troca de alguma coisa Deus vai lhe abençoar. Não, não é esse o nosso Deus. Não é assim que Ele age. Nosso Deus não precisa de nada que você tem. O nosso Deus não está querendo propor a você negociatas, trocas. Abençoar a sua vida, abençoar o seu filho, desde que você então dê a ele. O que você pode dar a Deus? A não ser a sua confiança, o seu amor, a sua dedicação, o seu respeito, a honra que é devida a Ele. O que mais você acha que pode dar a Deus para que Ele lhe atenda? Isso é uma grande ofensa ao Senhor. Achar que preencher um cheque pode comprar a cura do seu filho. Não, não pode. Achar que fazer uma caminhada de joelhos pode fazer com que Deus então se apiede de você, se compadeça de você, já que você feriu os seus joelhos, então Ele vai lhe dar algo em troca. Você ainda crê que Deus é assim? Você ainda acredita que Deus é um Deus que é reduzido a essas categorias infames de ídolos, que lhe pedem alguma coisa em troca, de entidades que pedem a você que faça algo, que pague algo? Não, não, Deus não é esse, Deus não é assim. Deus é o Deus que ama, Deus é o Deus que graciosamente atende aos seus filhos. Ele não cobra pelo que faz. Eu conheço relatos de pessoas que ouviram a proposta de que se ela desse tudo que tinha, Deus a atenderia. Sabe como é o fim dessa história? A pessoa deu tudo que tinha e não teve nada da parte de Deus. Simplesmente porque essa não foi uma proposta de Deus. Simplesmente porque Deus jamais seria conhecido pelo Deus que abençoou, porque a pessoa foi à falência. Não, esse não é o Deus que eu conheço. Esse não é o Deus que me ama. Deus é um Deus que se propõe a lhe curar, lhe ajudar nas suas lutas, abençoar o seu casamento, ajudar os seus filhos a se desenvolverem, porque Ele te ama, porque Ele é amor. Ele não é um Deus interesseiro, Ele é um Deus amoroso, misericordioso, que faz o que faz, porque Ele é o que Ele é. A Bíblia nos ensina que os pensamentos de Deus a nosso respeito não poderiam ser melhores. O próprio Deus diz: eu sei o que penso a respeito de vocês, e os meus pensamentos a respeito de vocês são pensamentos de paz, para dar a vocês o futuro que vocês querem ter. Em outro momento a palavra de Deus vai dizer: olha, vocês são maus, e se vocês que são maus sabem dar aos filhos de vocês coisas boas, quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Nós temos liberdade para entrar na presença desse Deus, conversar com Ele sobre as nossas lutas, necessidades. Mas é bom se tirar da mente que essa é a única coisa que acontece dentro de uma igreja. Existem pessoas que acham que a igreja é um pronto-socorro, não é espiritual. E de certo modo é também. Mas existem pessoas que creem que você só veio à igreja porque você precisa de alguma coisa. Você só veio à igreja porque você carece de saúde. Você só veio à igreja porque você está enfrentando um problema. Essa não é a nossa realidade. Nós não estamos aqui apenas para conversar com Deus sobre as nossas tragédias. Primeiramente, nós estamos aqui porque nós o amamos.
amamos este Deus, Ele é tudo para nós, sentimos o seu amor por nós, o que Ele fez por nós, o que Ele fez enviando o seu Filho para nos dar condições de existir, senão nenhum de nós estaria aqui sobre esse planeta. Mas pelo que aconteceu na cruz do Calvário, hoje nós podemos estar de pé aqui, pelo fato dele ter se entregue por nós, morrido por nós. Então nós temos vida. Nós chegamos à casa do Senhor não como pessoas, filhos interesseiros, mas chegamos aqui primeiramente porque nós amamos tanto esse Deus, que queremos nos encontrar com Ele. Os nossos cultos são um encontro nosso coletivo com o nosso Deus. Ele se manifesta no nosso meio também, Ele recebe os nossos louvores, Ele alimenta você com a palavra dEle, mas também chegamos na casa de Deus e não escondemos dEle as nossas necessidades. As nossas necessidades sempre são muitas. E nós conversamos com esse nosso Deus. E é maravilhoso porque Ele é poderoso. Não há problemas para Ele nos atender, não há problemas para Ele atender os anseios de um filho. Essa é uma imagem, uma figura tão necessária na igreja. Pai e filho. Você que é pai como eu sou, você sabe os sentimentos que você tem para com seu filho. Desde que nasceu, aquela criaturinha indefesa e que você, desde aquele momento, está disposto a dar a sua vida por ela. Deus diz que Ele é o nosso Pai. O profeta Isaías, inspirado por Deus, ou melhor, o profeta Isaías torna-se boca de Deus para nos dizer: ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, o que é impossível. Se bem que nos dias de hoje nós ouvimos cada coisa que eu vou te contar. Mas uma mãe que ama, que amamenta o seu filho, esquecer-se do seu filho, é impossível. Deus diz: ainda que isso acontecesse, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Ah, pastor, eu preciso muito de uma boa notícia. E a boa notícia que eu preciso, ela tem que passar por Deus. Porque, humanamente falando, ela não é possível. Você há de receber uma boa notícia de Deus, porque você está buscando a face desse Deus. Você há de receber uma boa notícia do Senhor, porque você aprendeu a o amar, você descobriu quem Ele é. Você há de receber uma boa notícia de Deus, porque Deus é um Deus de palavra e que se importa com você, e que diz que se nós buscássemos, nós acharíamos, se nós batêssemos na porta dele, a porta se abriria. Então, por isso eu creio que nós podemos hoje pedir que Deus faça chegar até as nossas vidas a boa notícia que você está precisando. No caso da cidade de Samaria, era fome, eles estavam famintos. Pessoas já haviam morrido naquela cidade por causa da fome. Estava um quadro terrível. E a boa notícia de Deus chega para que 24 horas depois se materializasse. Deixe-me dizer uma coisa para você. Deus conhece as suas urgências, Deus conhece os seus prazos. Existem promessas de Deus que Ele sabe que nós podemos e devemos aguardar para que elas aconteçam. E existem promessas de Deus que são particulares a você. Boas notícias que vão chegar até a sua vida, mas vão chegar no prazo que você precisa. Tem certas coisas que, se passar do prazo, não precisa nem mais chegar, e Deus sabe disso. Deus é um Deus que está tão envolvido na sua vida, que Ele conhece os seus horários, a sua agenda, os seus prazos, os seus limites. E esse Deus que lhe ama não vai deixar vencer os prazos das suas urgências, vai trazer até a sua vida boa notícia que você está esperando dele. Yes, we love you.
né? Só que eu custei muito a entender isso. Eu fiquei doente, inclusive, eu tive depressão, eu fui afetada na minha vida toda, né? Minha vida particular, minha vida profissional, tudo. E eu fiquei doente por causa desse relacionamento. São coisas que ainda dói um pouco, mas passa. Fui na abolição, encontrei lá meu remédio, comprei, fui na padaria, pedi um copo d'água e tomei meu remédio. E nisso eu voltei caminhando até a minha casa e conversando com Deus, né? Que eu queria um rumo na minha vida. Minha vida estava sentida, não tinha sentido nenhum, né? Eu não tinha referência nenhuma de mim. Eu trabalhava igual um robô, eu era uma mãe, eu acho que eu era até uma péssima mãe. Eu tenho 2 filhos e eu acho que para eles foi a pior fase da minha vida. Eles conheceram uma mãe que até então acho que filho nenhum merece conhecer, né? Por causa de um homem, eu me afastei completamente da minha família, pelos meus filhos também eu me afastei para viver em função de uma coisa que não existia, que não era para mim, aquele não era o momento. Então, conversando com Deus, eu falei para ele que na semana seguinte eu viria na igreja. E isso, a minha irmã que frequenta a igreja, ela já tinha diversas vezes me convidado para vir aqui. Eu falava que jamais eu entraria nessa igreja. E aí, nessa semana, eu com muita vergonha, eu liguei para ela e perguntei se ela viria à igreja, né? Que eu queria vir e eu vim com ela. A primeira vez que eu vim, eu já fui tocada, né? Eu já senti a presença de Deus. E, assim, foi uma mudança muito boa na minha vida. Eu sei a minha vida antes da igreja e depois da igreja. Antes eu tinha uma vida? Tinha uma vidinha sem graça, né? Tinha uma vidinha que eu acreditava em várias coisas, eu era muito fácil de ser manipulada, né? E depois disso, não, a minha vida mudou, né? E hoje em dia eu não vejo mais a minha vida nem longe da igreja e muito menos longe de Deus. Ele agora faz parte da minha vida todos os dias, todas as horas. Hoje em dia, sim, eu não tenho medo, igual antigamente, né? Antigamente eu tinha medo das entidades que eu deixei para trás. Foi até engraçado, na época que eu entreguei a minha roupa, foi o pastor Gabriel que recebeu e eu liguei para ele fazendo 1000 perguntas, né? Como é que ia ser, se eu ia ser perseguida, como é que eu ia viver daquele dia em diante, né? Porque na minha cabeça, daquele dia em diante, tudo de ruim aconteceu na minha vida. E graças a Deus, não. Nada de ruim acontece porque sou marcada com o sangue do Cordeiro. Muito bem, foi um prazer mais uma vez poder falar com você nesse domingo. Espero que você esteja conosco quando você puder. E domingo que vem nós estamos de volta com o programa Nova Vida em sua casa. Fique com Deus, que Deus te abençoe ricamente. Venha nos fazer uma visita. Esperamos por você. Avenida Dom Helder Câmara, 9247, em Piedade. Reuniões, terças e quintas, às 19h30. Domingos, às 8, 10h30 e 18h. Para mais informações, acesse o nosso site www.invp.com.br. Até o próximo programa.